Eu acho que é impossível conciliar o sistema capitalista ao evangelho. São viés completamente opostos, né? O evangelho trilha um caminho completamente oposto ao do capitalismo. Porque na concepção do capitalismo, o valor do ser humano está no ter e no fazer. Já no evangelho a coisa muda. O valor do ser humano está no ser, independentemente do ter e do fazer. E esse sistema capitalista, infelizmente, é vigente praticamente no mundo todo, né? O capitalismo é caracterizado pela privatização da propriedade, pela acumulação de bens. Existe aí a falsa meritocracia. Olha, veja os efeitos nefastos do capitalismo. A desumanização, a coisificação e a objetificação do ser humano. São efeitos nefastos desse sistema capitalista. E alguém ainda tenta conciliar o evangelho ao capitalismo. Não tem como. São inconciliáveis. A desumanização do ser humano é um processo lento, mas que é perceptível aos nossos olhos. Esse sistema desumaniza o ser humano. Desumanizar é tirar do ser humano sentimentos bons, sentimento de empatia, sentimento de solidariedade, é um sentimento de preocupação com o outro. Então esse sistema torna o ser humano impiedoso, é isso? Consumista e individualista, e não está nem aí para o outro. O outro é que se dane. Olha, na perspectiva do evangelho, a vida do ser humano é voltada para o outro. Ela é outrocêntrica, não é egocêntrica. Ela é outrocêntrica, é voltada para o outro. E quando você que é cristão, quando você aproxima de alguém para praticar uma ação a favor de outra alguém, esta ação ela tem que ser deontológica. Não pode ser uma ação pragmática e nem consequencialista. Tem que ser uma ação deontológica. E o que é uma ação deontológica? É uma ação que tem um fim em si mesmo. Você aproxima do outro, não para tratar este outro como por meio de conseguir alguma coisa, não. Você pratica alguma coisa a favor dele, mas sem pensar numa recompensa. Esta é a ação deontológica. E a ação deontológica ela tem virtuosidade para Deus, ela tem valor moral. Então, na perspectiva do Evangelho, a vida ela é outrocêntrica, ou seja, é voltada para o outro. Mas o sistema capitalista quer tirar do ser humano tudo que ele tem de bom, que é o sentimento de empatia, o sentimento de solidariedade, esta vida voltada para o outro. Outro efeito nefasto do capitalismo é a coisificação do ser humano. É isso? A coisificação é um processo de reduzir o ser humano a uma coisa. A uma coisa aonde o seu valor está no fazer, no ter. Aí o que é uma coisa? É uma mercadoria qualquer, porque toda mercadoria tem um valor. Entendeu? Então o ser humano, para ter valor, ele precisa produzir. Entendeu? Ele precisa fazer
alguma coisa. Ele precisa produzir para ter o valor, porque o valor está no ter e no fazer, não está no ser. Então o capitalismo, ele coisifica a vida do ser humano. Está aí crescendo dia a dia uma tal de uma teologia de prosperidade, que é uma verdadeira aberração teológica. Essa teologia de prosperidade tem se disseminado, tem se proliferado, tem encontrado terreno fértil, principalmente nas igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. Essa teologia de prosperidade ensina o seguinte, que a maior evidência de que você está com Cristo é a prosperidade financeira. E a maior evidência de que não está com Cristo é o fracasso financeiro. A doença para os teólogos da prosperidade é consequência do pecado. Se você está doente, é consequência do pecado. Se você é um cara que não consegue prosperar na vida financeira, você não está com Deus. Isto é muito perigoso. Essa teologia de prosperidade, ela consegue introjetar no ser humano um sentimento de culpa sem a culpa. Entendeu? Porque ela trabalha com pressão psicológica. Essa teologia é muito perigosa. É a coisificação do ser humano. E o Evangelho se contrapõe a tudo isto. Paulo chegou a dizer o seguinte, olha, eu, o menor dos santos, fui constituído pregador de riquezas insondáveis. Não de riquezas efêmeras, de riquezas materiais. Observa que Paulo falava de riquezas dos céus, riquezas eternas, não de riquezas aqui financeiras. Entendeu? E outro efeito nefasto do capitalismo, esse sistema vigente praticamente no mundo inteiro, é a objetificação do ser humano. Esse sistema torna o ser humano objeto de desejo sexual. Se observa aí a exploração da sensualidade, principalmente feminina, né? A todo momento você vê nas redes sociais propaganda de qualquer coisa que se faz, em primeiro lugar tem que exibir a sensualidade da mulher. Isso é desvalorizar o ser humano. Então esse sistema capitalista, ele desumaniza o ser humano. Ele coisifica o ser humano e torna o ser humano objeto de desejo sexual. De desejo sexual. Olha, o Evangelho trilha um caminho completamente oposto, não é isso? Completamente oposto, que é o caminho da valorização do ser, independente do ter e do fazer. Se você se reportar à igreja do primeiro século, à igreja do período primitivo apostólico, você vai fazer a seguinte constatação, que as conversões a Cristo ali tinham uma implicação muito profunda, que era a descensão socioeconômica. Quando os patrícios se convertiam a Cristo, ao Evangelho, os patrícios formavam a classe dominante. Era a classe que era detentora do poder, né, do poder econômico. Era a classe que era beneficiada socioeconomicamente falando. Então, quando um patrício se convertia a Cristo, ele passava por uma descensão socioeconômica. Ele tinha que abrir mão de tudo que ele tinha em favor dos pobres. Hoje a coisa mudou. Hoje o cidadão aceita Jesus, entre aspas, né? Ele se converte a uma determinada religião, a um determinado sistema de doutrinação, visando a ascensão socioeconômica. Ele já quer ficar rico. Porque a teologia da prosperidade faz uma lavagem cerebral. Ela consegue colocar na mente das pessoas que ser crente é ser rico. Crente tem que ser rico.
Se você diz que é crente e é pobre, isso é a maior evidência de que você não está com Cristo. Entendeu? O Evangelho desconstrói tudo isto. É isso? No primeiro século, um patrício que se convertia ao Evangelho, ele tinha que dividir tudo que tinha com os pobres. Isso é descensão socioeconômica. Hoje é diferente. Então não se pode conciliar o Evangelho a esse sistema iníquo que aí está. Veja o que o apóstolo Paulo diz quando ele chega na cidade de Mileto, né? Convida os irmãos de Éfeso para um discurso de despedida, e Paulo fala que em nenhum momento ele cobiçou ouro e nem prata, que em nenhum momento ele foi avarento, ele foi ambicioso, em nenhum momento ele pregou o evangelho de riquezas materiais, muito pelo contrário. Paulo pregou, em toda a trajetória do seu ministério, ele pregou o evangelho de riquezas insondáveis, de riquezas eternas. Veja o que ele diz aqui, olha, no capítulo 20, versículo 33 de Atos dos Apóstolos. Depois que ele faz aquele discurso de despedida, ele diz, olha, irmãos, de ninguém cobicei ouro e nem prata. Em nenhum momento fui avarento. Em nenhum momento cobicei nada de ninguém. Eu sempre preguei o evangelho da graça, o evangelho de riquezas eternas. De riquezas eternas.